O número um, vocês sabem, e aqui é uma TV que tem um lado, é uma TV que tem um posicionamento progressista muito claro, todos nós sabemos disso. Mas vocês sempre me deram liberdade aqui para criticar o ministro Pimenta. E fiz isso várias vezes. Critiquei as posições da SECOM em muitas ocasiões. E nesse momento estou elogiando. Então eu me sinto muito à vontade, viu, Renato, para elogiar, porque vocês sabem que eu sou um crítico aqui. Eu critico muitas vezes. Então, nesse ponto, os argumentos do Pimenta são perfeitos. O que aquela peça faz é seguir o que aqui na teoria da comunicação a gente chama de fluxos comunicacionais. Ela chama para um fluxo comunicacional de uma notícia que está em evidência para pautar outra notícia. Então, o toque-toque, claro que se referia, né, indiretamente ou até diretamente, mas se referia à onomatopeia, metaforicamente, ao fato de a Polícia Federal bater na porta dos Bolsonaro na segunda-feira. Mas, ao fazer isso, ela liga com o assunto que é o combate à dengue. Então, deixe os agentes da dengue entrar na sua casa. Isso é altamente eficiente e não tem nada de antiético, muito pelo contrário, porque segue uma estratégia de comunicação das novas mídias, que é o fluxo comunicacional. Então, qualquer ministro que esteja à frente da SECOM tem que entender esse conceito e utilizá-lo. E foi isso que a SECOM fez. Eu vou mostrar depois no quadro do Mando de Linhas de Produção que ela fez isso com outro assunto também, que foi o aumento do salário mínimo. Fez isso também, botou lá grande dia. Aí vocês vão dizer, mas tem a ver com a prisão? Não tem a ver com o aumento do salário mínimo, é um grande dia para toda a população brasileira. Mas é óbvio que vai haver essa ligação. Esse é o chamado fluxo comunicacional da nova teoria da comunicação. E foi essa defesa que o próprio Pimenta fez em entrevista à Globo News e a outros veículos de comunicação. Então não há como, está aí a peça TikTok, é isso, é uma peça, toque, aliás, é uma peça que chama para você deixar entrar na sua casa os agentes da dengue para combater a dengue. Perfeito. Vai se referir à Polícia Federal? Indiretamente, sim. Você vai ter na mente que foi no mesmo dia que a Polícia Federal bateu lá. Mas não tem nada de antiético, não tem nada de anti-institucional nisso, muito pelo contrário, é um serviço público que pega carona nesse fluxo comunicacional. Então, estou muito à vontade, Adri. Eu critico quando tem que criticar, e agora estou elogiando muito, acho que o Paulo Pimenta acerta muito. O que eu digo lá na Fórum, e tem a matéria da Fórum do Ivan Longo sobre isso, em que ele me entrevistou, é que não pode parar por aí. E eu vou continuar sempre insistindo, sempre que vocês me derem essa oportunidade. O ministro Pimenta acertou e tem que continuar, não pode recuar, porque agora haverá pressões para que ele recue nesse tipo de comunicação. E ele tem que continuar não só a fazer essas peças que seguem fluxos de comunicação, mas também a identificar nas redes peças criadas pelo Gabinete do Ódio que criam fake news e difundem fake news sobre esse próprio governo. E, para isso, ele vai precisar de uma estrutura dentro da própria SECOM, que não tem nada de anti-institucional. É institucional, sim, porque não é para defender o governo, é para defender a verdade para a população. Então, se, por exemplo, se cria uma fake news dizendo que a cloroquina é o remédio para a Covid, o governo tem a obrigação de ter gente identificando imediatamente essa peça e desmitificando com memes e com linguagens e com fluxos comunicacionais referentes às novas tecnologias, para dizer à população, não tome cloroquina, isso é uma fake news, porque isso salva vidas, meu amigo. E é óbvio que eu estou me referindo a um tema que já passou, que foi a Covid, mas existem diversos outros temas cuja velocidade de resposta da SECOM pode salvar vidas. Vacinação, segurança pública, vários temas em que fake news são divulgadas pelo Gabinete do Ódio, que, como a gente viu pela operação da Polícia Federal, continua existindo, inclusive com ramificações dentro da ABIN, vários desses temas podem causar mortes. Então, a SECOM tem obrigação de usar fluxos comunicacionais, de usar memes, de usar linguagens da internet para responder à altura esse fluxo de fake news que é muito bem engendrado pelo Gabinete do Ódio. Paulo Pimenta agiu muito bem e agora tem que continuar. Não pode recuar, pelo contrário, tem que avançar nessa linguagem. Para isso, ele tem que constituir um grupo, fazer o que eu chamo de Gabinete do Amor, que obviamente é um nome metafórico, né? É uma referência ao contrário do Gabinete do Ódio, que, diferentemente do Gabinete do Ódio, não vai se produzir fake news.
Se vai combater fake news e se difundir a verdade em tempo real, porque a velocidade é um dos temas fundamentais na resposta às fake news pelo governo. E vamos combinar que teve um alcance, o engajamento dessa postagem, acho que foi o maior de todas as postagens da SECOM em um ano, né? Deve ter sido não é só isso, a maior de todas, né, Rovai? A publicação que teve mais engajamento, porque surfou nessa onda da ação da PF contra o Carluxo. E até nos grupos bolsonaristas de Zap e de Telegram, ela foi super comentada. Até algumas risadas a gente viu lá. Algumas não, diversas. Risadas mesmo, bolsonaristas rindo. Tá vendo? Eles estão sabendo utilizar. A oposição ela se manifestou, Dri e Renato, porque percebeu que aos poucos a esquerda está tomando os memes de produção. Aos poucos a esquerda está conseguindo tomar os memes de produção e combatendo as fake news da extrema-direita que são usados, que utilizam os memes para esses fins. Para esses fins, né, de desinformação e outros. É isso, eu acho que o ministro está certíssimo. Continua, Paulo Pimenta, por favor, avance, não recue. Rovai ia falar alguma coisa? Eu ia falar o seguinte, a Sinara Menezes está lá na coletiva com o Dino e apurou que o Lula não gostou, né? Que o Lula ficou bravo, achou que foi um erro e teria já dito para o Pimenta que isso não se repita. Estou aqui trazendo informação. É porque, assim, também, Felipe e Rovai, vocês não acham que isso dialoga com parte da população? Quem aplaudiu, quem o campo progressista, é o campo que votou no Lula, que não, porque a gente tem um país dividido, né, entre, né, que a gente, e aí quando você coloca o toque, será que você não expande para a maior parte da bolha, a comunicação vai chegar para essa, mas para essa outra parte ela vai gerar mais impacto negativo, né? Olha aí, né? Quem não votou no Lula, entende? Então, até que ponto isso também dialoga com o outro lado e, do ponto de vista de ser uma comunicação institucional do governo, você pegar algo do seu opositor político. Isso também, estou falando já que o Lula, né, disse que não gostou, ele deve estar avaliando sob essa perspectiva. Será que isso furou a bolha além do campo progressista, Felipe? Furou. Eu vou dar duas razões para isso. Né? Primeiro, que são duas coisas distintas. Do ponto de vista republicano, né, não tem problema nenhum. Pelo contrário, é super republicano porque está chamando a atenção para a dengue. Ponto número 1. Do ponto de vista da divisão do país que você menciona, Adri, fura a bolha porque entra nos grupos bolsonaristas e informa aos grupos bolsonaristas algo que eles não estão acostumados a ouvir. Né? Pelo contrário, eles só dizem o seguinte, está vendo? Está saindo isso aqui na Globo News. A Globo News é comunista, a Globo é comunista. Então, se houve uma operação da PF lá, todo mundo é inocente. Até o peixinho que engoliu o celular no Mar de Angra é inocente. Todo mundo é inocente. Todo mundo é igual ao peixinho. Então, fura essa bolha porque faz eles comentarem. Aí você me pergunta, mas isso aumenta a divisão, aumenta a polarização. Se a gente continuar achando que a polarização vai acabar num passe de mágica e que num governo vai ser possível acabar com ela, não vai se combater as fake news e talvez isso nos faça perder a eleição em 2016. Então, se pensar por esse ponto de vista, se a epistemologia for essa, tem o outro lado, o país está dividido, não podemos usar toque-toque porque isso vai afrontar o outro lado. É um caminho para se perder, porque o outro lado sempre vai usar e sempre vai acirrar a polarização. A polarização veio para ficar, vai demorar muito tempo. As pessoas podem ter as melhores das intenções, e eu acho que tem, de ter um país pacificado, com união, mas enquanto o gabinete do ódio existir, Dri, isso não vai acontecer. Então, os setores progressistas têm dois caminhos. Podem pensar dessa maneira, não vamos fazer isso, não vamos utilizar linguagem de meme, não vamos utilizar linguagem que possa provocar o outro lado, porque isso não é o que a gente deve fazer.
é o caminho para a derrota em 2026. Ou pode combater no campo do adversário, que é esse, com ética, que eu acho que foi feito pelo ministro Paulo Pimenta. Foi tão bem feito, a peça é tão boa, Adri Rovai, que não cabe nenhum questionamento jurídico, nenhum, porque ela é metafórica, onomatopeica, né, para usar o termo, onomatopeica, e se refere diretamente à campanha contra a dengue. Então, é desse tipo, é com inteligência que tem que se fazer. Não é com a grosseria que se faz do outro lado. A diferença é essa. São duas diferenças básicas da comunicação via memes ou via linguagens das redes feitas pelo governo e pelos setores progressistas, daquela que é feita pela extrema-direita. Duas diferenças básicas. A extrema-direita usa uma violência inaudita, uma violência que lembra muito o nazifascismo. E, número 2, a extrema-direita usa fake news. O que os setores progressistas fazem é usar a sutileza, que foi essa da peça muito bem feita, né, e não usar fake news. Falar sobre coisas que são reais. Então, vê como é diferente. Agora, não dá para não usar. Alguém tem que explicar isso, alguém com acesso ao presidente da República tem que explicar isso. Olha, Lula, o que a gente está fazendo é inevitável. É um tempo em que duas coisas não vão desaparecer: as redes sociais e a polarização. Então, a gente tem duas alternativas. Ou a gente enfrenta, e enfrentando, a gente acaba provocando o outro lado, mas a gente também mostra para aqueles setores que se dizem isentos, que estão no meio do caminho, que o Bolsonaro fez o que fez, né? Que a Polícia Federal não está lá à toa. Então, lembra isso a eles. Então, é uma estratégia para entrar nesses grupos também. E aí, a eleição de 2026, a reeleição fica mais perto. Do contrário, eu acho que ela fica mais longe. Não fica impossível, mas fica mais longe. Eu acho que é essa decisão que tem que ser tomada. E alguém tem que explicar isso ao presidente da República. Alguém tem que bater lá na porta do gabinete presidencial. Toque. Toque, Lula. É o gabinete do amor. O gabinete do amor tem que ser feito. O gabinete do amor é emergencial, isso tem que ser feito. E aí, Idri, Renato, nem sempre vão ser peças assim. Nem sempre vai ter um toque-toque ou um grande dia. Mas tem que ter, no mínimo, sempre uma peça que desminta uma fake news. E na velocidade das redes. Por isso que o Gabinete do Amor é tão necessário. Eu diria que o Gabinete do Amor é imprescindível para a reeleição do Lula em 2026. Sem o Gabinete do Amor, ele corre o risco de perder essa reeleição.